Hello, hello, pessoal, tudo bem? Prazer em falar com vocês. Meu nome é Magno Vieira, falando diretamente aqui de Ibirité, Minas Gerais, com muito orgulho, né? 15 anos, um supervisor da Herbalife, empresa que mudou minha vida, mudou minha ambiência, através da ambiência, livros, conhecimentos que a gente coloca em ação, em prática, e a gente obtém resultados diferenciados em todas as áreas da nossa vida. Nós aqui somos um grupo de pessoas que nós nos encontramos toda segunda, quarta e sexta-feira, às 6 horas da manhã, pelo canal do Zoom, onde nós estudamos o livro, estudamos um podcast, e a gente traz aqui para uma mesa redonda aqui para que nós possamos discutir, trocar ideias, buscar mais entendimento sobre o que uma pessoa entendeu, o outro entendeu, a gente dá o chute para o gol, e assim a gente vai buscando muitos conhecimentos aqui. Nós temos um grupo, nós temos um canal lá pelo Telegram, nós temos um canal pelo WhatsApp e um canal pelo YouTube. Você que está chegando hoje pela primeira vez, assistindo esse episódio aqui e gostou, ative o sininho para que você possa ser lembrado dos próximos episódios. Se quiser participar conosco aqui ao vivo também, será um prazer. Obviamente que alguém vai te direcionar para isso, um amigo, alguém ou lá no canal, com certeza absoluta, você vai ter total liberdade de participar conosco aqui. E o nosso livro de hoje é simplesmente assim, sensacional, né? Milagre da Manhã, a gente já deu o Milagre da Manhã, eu li ele lá por volta de 2017, e agora tem os complementos, né, do Milagre da Manhã. E é simplesmente maravilhoso. O Milagre da Manhã, ele vem no início do nosso dia, né? Como que a gente acorda. Esses dias para trás, até hoje, falando, Magno, você acorda super bem. Mas eu acordo super bem é porque as coisas que eu faço a partir das 4 horas da manhã, quando, na realidade, lá fala o seguinte, que quando o despertador desperta, a gente tem que agradecer por uma nova oportunidade. E nunca aquele peso do relógio. Ai, meu Deus, eu tenho que acordar, eu tenho que fazer isso. E tem as etapas, né? E são os detalhes lá para que a gente acorde e a gente tenha um dia diferenciado. Obviamente que tem muitas pessoas com relacionamento, a gente cria relacionamento com a esposa, com o irmão, com o filho, com o amigo, com o colega de trabalho. Por quê? A gente cria porque a gente resolve a ter um relacionamento melhor. E quando a gente começa, através de perguntas, a gente criar um relacionamento, né? Obviamente, já acabou de chegar, nós iremos para onde aí, para que as pessoas possam opinar e a gente vai escutando daqui para frente. Um abraço. Bom dia, pessoal. Priscila falando aqui de Diamantina. É um livro assim que é, como o Magno disse, um complemento da primeira obra, que é o Milagre da Manhã, e como aqui esse grupo já está bem alinhado já no Milagre da Manhã, o nosso trabalho aqui já a gente já tem esse hábito de estudar todas as 6 horas da manhã, toda segunda, quarta e sexta, e alimentação, atividade física, a gente tem falado muito sobre isso, e tem mudado os hábitos, já tem alguns anos. Então, a gente está só aperfeiçoando, né? Eu creio que já tem muita transformação, já está acontecendo nas nossas vidas. E aí, quando se diz no outro, e a velha criatura, não sei vocês, mas eu sempre responsabilizei demais o outro por todas as dificuldades e problemas que existiam na minha vida. E aí a gente vai entendendo que a autorresponsabilidade, ela é primordial para que haja mudança. E quando a gente fala no relacionamento com o outro, primeiro, a primeira parte do livro, ela fala sobre o milagre da manhã, então eu tenho que estar bem comigo. Eu tenho que fazer a minha parte
cuidar do meu corpo, cuidar da minha mente, cuidar da minha alimentação, para que eu esteja forte o suficiente, preenchida o suficiente para lidar com o outro. Então, lá ele até usa que é preciso um certo egoísmo para cuidar dos relacionamentos. Eu achei legal isso. E quando se fala em egoísmo, a gente vê isso de forma negativa, né? Porque nós fomos criados que primeiro tem que priorizar o outro, para depois a gente pensar na gente. E não é assim. Primeiro somos nós, eu tenho que estar preenchida, eu tenho que estar feliz comigo, ter auto-amor, para depois cuidar do outro. É aquela história do copo, o copo que transborda, a gente só doa o que transborda. E aí, a segunda parte do livro, que fala realmente dos relacionamentos com o próximo, eu achei muito bacana quando ele aborda que ninguém muda ninguém. Então, eu que dou o primeiro passo. Então, eu que faço a transformação acontecer. Porque tem até aquele ditado que diz, né, que ninguém briga sozinho. Se a pessoa vai brigar, é porque o outro ali está junto e compartilha daquelas mesmas questões. Então, se você resolve na sua vida ter um bom relacionamento com as pessoas, se você resolve ter um casamento de qualidade, você está ali primeiro fazendo a entrega, porque se você já tem muito alto amor, se você já tem um certo equilíbrio emocional, você está ali para compartilhar e colaborar e mostrar ali o amor de forma íntegra, né? O amor ágape, que é esse amor sem esperar tanta coisa em troca. Então, o dar por dar, o amor. Isso em todo tipo de relacionamento, amoroso, familiar, pelas amizades. E aí, lá ele fala sobre a entrega total. Então, quando você faz algo para alguém, você faz 100%. E a gente já falou isso também, até no empreendedorismo e outras atividades aí do grupo, que tudo que eu for fazer, eu tenho que fazer 100% do meu melhor, tudo que eu posso fazer. E aí, quando você entrega esse amor de forma assim, sem esperar nada em troca, porque lá fala que muitos casais vivem anotando. Ah, eu fiz isso para você, então você tem que fazer isso para mim. Ah, eu te emprestei tal coisa, então você tem que me devolver. Fica preocupado muito com reciprocidade e acaba perdendo um pouco da essência. Então, assim, é uma coisa que eu tenho aprendido muito, porque eu sempre fui muito mandona, tudo tinha que ser do meu jeito. E aí, hoje, não que eu seja tão diferente, mas hoje eu tenho que entender o que é melhor para o relacionamento de casal e a nossa família. Aí um se sacrifica um pouquinho aqui, o outro ali, e a gente vai vivendo e construindo um relacionamento legal. A coisa principal para mim foi: não fale mal do seu cônjuge. Eu achei isso ótimo. Não fale mal do seu cônjuge, e isso é difícil, que a gente, como diz a galera da reclamação aí, que nós não somos assim mais não. A gente já foi, né? Vamos profetizar que nós não somos mais assim. Então, não fale mal do seu cônjuge e não permita que as pessoas falem. E eu já vi o Wendel Carvalho falando isso, outras pessoas que falam de relacionamento também falam sobre isso. Porque é o seu sócio, é o seu companheiro, a pessoa que você divide a sua vida, ele pode estar errado, mas você tem que estar do lado dele, como dizia meu pai, advogado do diabo, tem que estar ali junto ali e junto, e depois resolver as diferenças entre o casal. Então, nós devemos resolver entre nós dois, porque é a gente que convive as 24 horas ali, o nosso dia, a nossa vida, tem que ser entre o casal. Então, não fale mal e não permita que falem mal. Então, você está ali para defender, não defender os erros, mas defender a pessoa, porque as pessoas são muito rotuladas, né, estereotipadas, então a gente tem que tomar muito esse cuidado para não compartilhar também.
E é isso. E sempre visualizar o melhor, né, do outro na sua vida. Eu tenho sentido que nesses 3, 4 anos que eu tenho vivido no desenvolvimento humano e aqui no grupo que está muito mais frequente, que a gente aqui é constante demais, eu tenho sentido que já tem mudado muito bem o meu relacionamento. Eu tinha antes a necessidade de estar no meio de muitas pessoas. E aí está eu, meu esposo, meus filhos e outras pessoas. Ah, mas vai só a gente, aí fica chato. Hoje eu amo estar só nós três. Ontem nós fomos para o clube, eu falei assim, hoje nós vamos fazer um acampamento. Aí criei cabaninha, levei a refeição, só nós três, eu, meu filho e meu esposo. E foi muito gostoso, e a gente começa a contemplar o simples, contemplar o nada, o sol brilhando demais, tá muito lindo, e aqui na nossa cidade a gente tem que aproveitar muito, porque enquanto tem sol a gente tem que aproveitar. E aí é como que é gostoso, tá em casa, aí a gente faz um churrasco, só nós três, e ri, põe uma música e dança, aí aquele momento assim. Sabe aquele momento meio Matrix, que parece que para no tempo e você fica olhando aquilo com tanta gratidão? Eu acho que eu estou vivendo isso aí, essa paz, essa tranquilidade e esse resgate, que todo dia é dia da gente resgatar o amor e a paixão. Um bom dia para todo mundo. Vamos para onde? Você não sai, não, você continua aí, viu? Bom dia para todo mundo. Tem alguém falando aí que quer falar antes? Pode ir, Ana Maria. Seria eu. Vou ter que dar um pitaco. Bom dia, gente. A minha pequena contribuição está sendo no 10º capítulo, que é mais fácil para mim se falar, que já consegui incorporar. É sobre desafio do milagre da manhã em 30 dias. Quando eu comecei a acordar cedo, né, estava sendo assim insuportável, difícil, aonde requer, então, o esforço consciente. Quando a gente quer, as coisas acontecem. Depois vem a segunda fase, que foi falado sobre o desconfortável, né? Fazendo todo dia. Ai, meu Deus, eu estou acordando cedo. Mas quando a gente quer algo, tem que se esforçar. Estava desconfortável? Estava. Mas hoje, com 30 dias, vários 30 dias, acordar 4 horas da manhã, sem despertar o celular, já virou um hábito. Tem vezes que eu acordo bem mais cedo. Mas por quê? O hábito, para mim, acordar cedo, tornou-se uma coisa prazerosa. Eu consigo funcionar bem o dia quando... O que eu faço quando eu acordo? Eu acordo, sento na cama, a primeira coisa que eu faço, eu começo a meditar. Depois que eu medito, converso com Deus, aí eu já vou ao banheiro. Lavo o rosto, escovo os dentes e assim sucessivamente. Nesse horário também, é o horário que eu aprendi com o nosso Magrão. Eu perguntei, Magrão, eu não estou dando conta de cumprir a minha agenda em termos de fazer leitura, porque eu estava fazendo à noite, mas não estava se rendendo. Então, estou acordando 4 horas da manhã, tornou-se um hábito, leio uma página do livro e assim o meu dia torna-se fantástico, porque eu estou colocando em prática. Não, gente, é tão bom. Quem ainda não consegue acordar muito cedo, começa, que para mim é só gratidão. E eu aprendi isso com quem? Gratidão ao grupo Teoria em Ação. Lília, eu anotei aqui algumas coisas e gostaria, se tiver alguém no grupo, se poderia me esclarecer. Me parece que é no 8º capítulo que fala sobre estratégias para abrir o lado feminino. Eu até notei que fala sobre a coragem, a prática, preparar para o sucesso e o modelo de comportamento. Apesar da idade, mas eu gostaria de abrir mais o meu lado feminino na parte do empreendedorismo. Se alguém puder me ajudar, fica, como de sempre, a minha eterna gratidão.
Um abraço do fundo do coração. Um dia eu vou aceitar o desafio que a Lúcia me colocou. Abrir aí, ó, ser responsável. Estou caminhando para isso. Estudar. Conhecimento é poder. Bom dia a todos. Nós vamos para onde agora? Bom dia, gente. Eu sou Lília Rivas, estou falando daquele deputado Augusto Clementino. Já começou a fazer frio aqui, né? Nós entramos no outono e como que muda, né? Tava super calor, agora já está começando a fazer um friozinho que é impossível acordar sem blusa de frio. Priscila é animada, fala, eu não dou conta não, eu sinto muito frio ainda. Mesmo fazendo uma aquecidinha antes, né? Que o Milagre da Manhã fala para a gente fazer um exercíciozinho aí para ativação, né? Ainda assim, aqui é muito frio, né? Essa região da gente aqui tem uma mata muito grande aqui na frente, então a gente sente realmente muito frio. Então, a gente conversava um pouquinho aqui antes, né? E a primeira parte do livro fala sobre o milagre da manhã, né? Da gente fazer os ativadores, os salvadores da vida, né? Que são, primeiro, o silêncio, as afirmações positivas, as visualizações, um exercício físico para ativação, a leitura, uma escrita, né? E a segunda parte do livro fala sobre as questões de relacionamentos, né? Então, assim, eu fui ouvindo a segunda parte, mas eu não consegui entranhar muito, compreender as entranhas, né, daquilo que o livro, com mais um pouco de profundidade. Eu falei, eu senti falta de uma maior profundidade daquilo que o podcast estava trazendo para mim. Então, eu anotava e falava assim, nossa, mas ainda está faltando alguma coisa. Então, assim, isso é muito legal, porque instigou aquela coisa eu vou procurar aqui dentro do livro, né? Por quê? Porque as coisas que estavam sendo faladas tinham muito sentido, né? Cada item, cada capítulo que ele pontuava ali, eu falava, gente, isso realmente é uma coisa que precisa ser aprofundada, é uma coisa que eu acho que faz sentido para mim. Então, assim, eu quero buscar. Aí, Pri, né, falou aqui antes que ela foi lá e buscou o próprio audiobook, né, ouvindo o próprio livro, e aí as coisas foram sendo, né, um pouco mais clareadas. Então, tipo, é uma dica, né, ir para o audiolivro, realmente entrar aí no PDF do livro para poder ter mais, aprofundar mais, né? E aí, na hora que ele começa, a sinestésica já vai começar a falar, né? Ele falou assim, o amor é uma necessidade humana. E se não recebemos, começamos a definhar e a morrer. Gente, isso bateu dentro de mim, igual assim, uma coisa. Falei, meu Deus, e aí por que isso bateu, né? Porque ele falou assim, que o amor, se a gente, foi feito um teste, né? Foi feita uma pesquisa com crianças, né? Lá em orfanatos. E aí, eu não conseguia nem pensar na pesquisa, vocês acreditam? Quando ele falava da pesquisa, eu falei, não acredito que alguém fez isso, né? Porque doía ali, essa parte de criança sempre mexe comigo, né? E aí foram feitas essas pesquisas, e as crianças que recebiam apenas cuidados em relação às necessidades, né, fisiológicas básicas, né? Só as necessidades básicas eram atendidas, essas crianças elas iam definhando, adoecendo e morrendo. Falei, meu Deus, né? Olha que força que a gente tem, né, em relação a essa questão do amor. Eu escrevi na hora que eu estou olhando aqui para o lugar, né, que era necessário o quê? O que é o amor, o toque físico e a conexão humana. Olha o tanto que é importante, né, essa conexão da gente de forma amorosa, né? Como que os relacionamentos humanos, como que essa conexão é fundamental para que a gente tenha essa força de vida, né? Aí eu estou olhando para cá e vendo assim, coisa de metade das crianças que não recebiam essa conexão amorosa não conseguiam sobreviver. Então, olha o tanto, né, que a gente trazer para a gente essa informação é importante, né? Os relacionamentos, ele falou da diferença do amor e da paixão, né? Então, assim, a hora que ele falou assim, ó, o amor é a única emoção transcendente
Que forte! E a paixão é uma força vital de qualquer relacionamento. Se a paixão diminuir ou desaparecer, o relacionamento morre. Então, olha como que a gente tem que estar o tempo todo, né, alimentando esse amor, alimentando essa coisa que ele chamou, disse assim, o amor vai nos levar para o próximo nível. E tudo que a gente, né, vai conversando, a gente está sempre, que vai buscando nessa questão da evolução, sempre falando da questão do amor, do respeito, né, da compaixão, do perdão. Então, ele vem aqui numa hora, né, falar que se a gente não perdoa, o relacionamento não passa para outro nível, né? Existem perdões menores, perdões médios, perdões maiores, mas se a gente continua convivendo com a mágoa, com a tristeza, com o rancor, com aquele peso, aquilo não permite que a gente passe para o outro nível, né? Então, assim, permanecer dentro de um relacionamento em que você não consegue fazer essa fase, né, passar desse nível em relação a perdão, a qualquer fato que possa ter acontecido e que tenha trazido mágoas, tenha trazido dor, então não tem como continuar dentro do relacionamento. É preferível sair, né? Então, ele falou da questão, por exemplo, de, às vezes, casais que estão afastados, né? Que não conseguem ali mais conviver e que permanecem juntos ali por causa da criação dos filhos, da manutenção, talvez financeira do lar. E aí, na hora que os filhos saem de casa, eles não estão nem se esbarrando mais, né? E na hora que eles se esbarram para poder criar mais confusões. Então, na hora que os filhos saem de casa, seja porque casaram, seja porque, né, vão estudar fora, fazer alguma coisa assim, aí eles não conseguem mais conectar. E ali é a hora de falar, então, é para a gente continuar ou a gente vai separar a nossa vida daqui, né? Então, essa coisa que ele falou, assim, da questão do amor, né? A salada, ela é uma salada ou ela é um lixo de acordo com o tempo, né? Olha, isso foi muito forte também, né? Que se esse tempo, se aquilo ali que a gente está vivendo não for de qualidade, o tempo vai desgastando aquela relação e a gente não consegue mais permanecer juntos, né? Então, assim, agora, eu estava fazendo um outro estudo aqui, né? E aí falando assim, o que nos acontece, né? O que nos aconteceu ao longo da nossa vida que a gente cria, né? Quais os fatos que nos aconteceram que a gente cria significados para esses fatos, né? E aí, a partir desses significados, a gente tem as nossas interpretações, né? São significados e interpretações. Então, quando a gente começa a olhar para esses fatos, né, e compreender por que eles aconteceram, nós estamos conectados lá no passado. Então, quando eu olho para alguma coisa que aconteceu, eu gerei uma interpretação daquele fato e eu falo, mas por que isso aconteceu? Então, eu estou conectado com o acontecimento lá no passado. Mas quando eu começo a perceber assim, para que esse fato aconteceu? Eu já conecto com o futuro. E nessa conexão com o futuro, eu começo a procurar em mim o que eu preciso melhorar em relação a esse fato que aconteceu. Né? E quando eu começo a ver essas coisas, por que esse outro... Né? Eu estou voltando para o porquê, né? Aí, por que aconteceu? Né? E o que tem em mim que pode ser melhorado para esse fato não acontecer mais? O acontecido me mostra o quê? E aí eu começo a fazer essas ressignificações emocionais, eu começo a interpretar o fato de alguma outra maneira e começo a dar outro significado. Então, nós hoje, né, quantas coisas nos aconteceram lá na nossa infância que estão trazendo reflexos aqui para a nossa vida de hoje, para os nossos relacionamentos, né? E tem uma parte que ele fala assim, que esses relacionamentos, eles não são só assim, com parceiros, né, de casamento, mas que esses relacionamentos, eles podem, melhorando, eles trazem para a gente uma vida melhor, né? E quais são esses relacionamentos? Com parceiros, com filhos, com clientes, com possíveis clientes, com colegas de trabalho, com chefes,
com a comunidade, inclusive o relacionamento com Deus, né? Olha que legal, né? Ele fala assim, se eu consigo olhar para esses fatos que aconteceram, dar esses outros significados, eu começo a entender. E aí eu começo a melhorar. E se eu começo a melhorar com esse conjunto todo que eu falei, aí ele disse o quê? É que eu estou começando a dominar a mim mesmo. Olha que forte, né? Fazer o autodomínio. E aí ele dá, nesse momento, algumas dicas para dominar a si mesmo, né? Ele fala assim, dominar seu próprio estado. Como que eu estou me sentindo? Como que eu estou reagindo às coisas que estão acontecendo, né? Eu preciso entender e dominar sobre a minha visão sobre o mundo. Como que eu estou enxergando o mundo? O jeito que eu estou enxergando é o jeito certo? Ou cada um tem o seu certo? E aí ele fala, eu preciso entender, né, como que o outro também pensa. Ele fala assim, confiar em mim nas boas tomadas de decisões. Né? A gente tem que trabalhar tanto essa questão, né, da intuição. Às vezes o coração da gente está falando alguma coisa e a gente não está ouvindo esse coração falando, né? A gente precisa ampliar isso aí, ampliar essa nossa escuta de nós mesmos, né? Segundo item que ele deu nessa questão dos relacionamentos se tornarem melhores com os outros, dominar como se relaciona com as outras pessoas, entender o que as motiva. Gente, olha o tanto que isso foi forte para a gente em relação aos nossos relacionamentos, né? Amorosos, mas, por exemplo, com os nossos clientes. Como que a gente, né, precisa primeiro entender o que está motivando essas pessoas a trazerem. E quando a gente pergunta para elas, dentro, né, da psicologia das perguntas, quais que são os seus desafios hoje? Né? Quais que são, o que você acha que são dificuldades que você tem hoje para conseguir resolver tal desafio, né? Outra coisa, ele falou, né, nós vimos lá no podcast anterior de como a gente se tornar uma pessoa interessante em 90 segundos, então aqui ele chama atenção para isso, construir uma afinidade instantânea, porque se a gente não colocar esse podcast anterior em ação, naquele momento ali, a pessoa, nos primeiros 90 segundos, né, ela começa a analisar se ela vai nos ouvir ou não. Então, se eu não tiver essas informações e colocar essas informações em prática, a pessoa não vai me ouvir mais. E se ela não vai me ouvir mais, a comunicação não vai passar para outro nível ali, né? E outra coisa, ver a situação a partir da perspectiva de outras pessoas. Então, se eu olho para a situação, seja ela qualquer, né, olhando para como que aquela pessoa vivia, né? Se ela fez alguma coisa comigo ali, qual era a circunstância que ela estava vivendo ali? Será que aquilo era o melhor que ela podia me oferecer naquele momento? Então, quando eu olho, né, como observador o que está acontecendo e consigo perceber o que acontecia com aquela pessoa naquele momento, eu começo a entender as reações dela. Nem sempre eu vou aceitar, mas eu começo a compreender. E aí essas ressignificações emocionais vão acontecendo, né? E elas acontecem de maneira mais leve e a gente começa a trabalhar esse perdão, né? Que ele fala aqui, que é fundamental dentro de qualquer relacionamento. E a partir disso, é como se tirasse de cima do nosso ombro uma tonelada, né? E se essa tonelada saiu, eu consigo viver a vida de uma maneira mais amorosa, de uma maneira mais cheia de energia, né? Mantendo esse amor que me mantém junto, mas essa paixão que mantém também tudo em energia e em atividade, né? Falei muito, como sempre. Bora aí para ver se alguém, né, quer comentar alguma coisa a respeito dessas coisas e de mais algum ponto que viu aí dentro do podcast. Simbora. Beijo, gente. Eu quero comentar mais um pouquinho. E eu queria responder a pergunta de Ana Maria, que Lília não falou e falou, viu, Lília? Você falou e não falou, viu? Porque a polaridade feminina, Ana Maria, a gente que estuda constelação familiar, eu também, assim, há muito tempo eu tenho buscado ser mais feminina, porque minha polaridade sempre estava no masculino, que é
ir para a guerra, ir para a luta, ser a guerreira, isso tudo aí é do masculino. E o que é o feminino? A outra polaridade é a intuição. E no podcast, ele fala rapidamente sobre isso, e ele fala sobre buscar o silêncio, e a partir do silêncio ali, você no seu ato meditativo de manhãzinha, você já está buscando essa polaridade feminina. Então, você busca esse silêncio, você busca a intuição, o contemplar o belo, as flores, a música, as artes, isso aí você trabalha o feminino, a dança, que você gosta bastante. E lá ele fala sobre a vulnerabilidade, porque nós fomos criados em outra geração que ser vulnerável é ser fraco. Eu não sei se você também teve esse pensamento. Então, eu achava que chorar em público, diante de outras pessoas, era mostrar muita fraqueza. Eu falava, gente, eu perdia, eu sentia que eu estava perdendo autoridade, perdendo respeito, quando eu me mostrava muito vulnerável. E hoje não, hoje eu percebo que é justamente estar vulnerável que abre leque para essa polaridade feminina. E lá ele fala para todo mundo, ele não fala nem para a mulher, nem para o homem, ele fala para todos que devemos buscar essa polaridade nesse momento de silêncio, momento que você está conectado com você mesmo, e aí se mostrar vulnerável, identificar ali as suas fragilidades, as suas sombras, sua luz, as suas características. Aí você fica naquela coisa ali de reconhecer, de se observar o tempo todo. Então, o observar as suas características e entender, como Lília disse ali, não o porquê, o como e o para quê aquilo está acontecendo. E aí você encontra seus pontos fortes, seus pontos fracos, vai pensando sobre isso, vai se mostrando vulnerável, porque a vulnerabilidade faz com que você esteja aberta ao relacionamento. Então, quem fica muito na sua, quem assim tem medo de sentir dor, tem medo de sentir medo das coisas do mundo, essa pessoa não está aberta. Então, ela fica ali fechada para o mundo. Então, é importante que a gente tenha esse espírito do feminino, a abertura para o mundo, a abertura para o amor, para a vida, e é a partir disso que a gente vai construindo aí o nosso feminino, a nossa sensibilidade, a nossa intuição. Se ficou claro, você me dá um ei aí, viu? Obrigada, gente. Vamos para onde? Ô, Pri, e a gente é tão interessante, né, que a gente tem esse lado, não sei se é todo mundo, né, mas eu estou ouvindo você falando aí, eu também, esse lado masculino, essa polaridade masculina, né, a gente tem isso da confiança, do ir para cima, é como se fosse ir para a guerra, né, e usando, não vendo a palavra guerra como uma coisa assim, né, de destruição, mas ir em direção ao nosso objetivo, né? Aquela coisa ao combate, né? A gente vive a situação eu falo que eu tinha um cortisol altíssimo. E hoje ele está regulado. Eu acho que é isso. Essa busca pelo feminino fez com que eu saísse um pouco dessa postura de combate. É como se a gente estivesse lá na época dos ancestrais, lá dos homens da caverna, a gente saísse da caverna e pensasse o tempo todo que qualquer hora um monstro pode vir me devorar. Então, a sensação que a gente tinha é dessa mesmo, de qualquer hora vai vir um obstáculo, vai vir uma coisa que pode me destruir, eu tenho que ficar atenta o tempo todo, eu tenho que ficar o tempo todo assim, observando, porque qualquer hora algo de ruim... Fala concentrado, né? Nem é concentrado, não, hoje a busca é pela concentração, antes era vigília. A palavra é essa, vigilância, é ficar em vigilância o tempo todo, porque
acha que qualquer hora um monstro pode vir e te destruir. Então, aí que está a diferença, porque o homem tem esse papel, essa estrutura maior do homem. Fisiologicamente, a mente do homem também é mais construída para essa polaridade. Por que hoje nós temos tantas mulheres ansiosas? Por causa disso. Porque ela saiu da postura dela feminina, que eu tenho que... aqui é proteção, é cuidado, é amor. E a gente saiu dessa postura para ir para o combate. E o tempo todo preocupado com o futuro. Então, essa ansiedade, ela é muito sacrificante. Ou é ansiedade demais, ou é depressão, né? Passado, depressão, futuro, excesso de futuro é ansiedade. E a mulher, ela tem que buscar a polaridade dela. Nós temos as duas polaridades, viu, gente? Mas tem que buscar ser mais do feminino, mais da intuição, mais da gentileza, mais da tranquilidade, porque é nessa postura que a gente vai sair melhor, segundo grandes estudos. E assim, deixar para o homem resolver aquilo que ele pode resolver, se houver essa possibilidade, né? Porque existem mulheres que são mães solos, elas têm que resolver tudo em casa e tal, mas mesmo assim, entender que precisamos de ajuda. Então, ser vulnerável é isso. Espera aí, filho. Ser vulnerável é isso, é acreditar que a gente precisa de ajuda e estar aberto para o outro, que o outro pode te dar o suporte. Esses dias eu estava com uma colega minha que está grávida, e ela é tão guerreira, tão masculina, que ela faz tudo sozinha. A mulher carregando treinada. Eu falei assim, gente, custa falar um por favor, você pode me ajudar? Aí eu estava ensinando para ela isso. Olha, você vai ter um bebezinho daqui 2, 3 meses. Se você continuar nesse nível, você não vai dar conta. Então, vai adoecer. Aí eu fui lá, peguei as coisas dela, carreguei carteira, cadeira, o que for, porque ela tem que entender, ela tem que começar a pedir ajuda. Se as pessoas não despertarem, porque ela precisa trabalhar ao lado dela, feminino, o lado maternal. Importante isso. Tem Bom? até no podcast a hora que ele fala assim, né? As mulheres querem ajuda para tudo e os homens só pedem ajuda quando eles realmente precisam de ajuda, né? Até quando a mulher não pede ajuda, ela quer ajuda. Ela falou isso. Pede, ela quer. Achei essa parte engraçadíssima. E essa coisa que ele tanto para a polaridade, né, energia feminina com energia masculina, em todos os dois, ele falou da questão da modelagem, né? Para a gente poder identificar alguém que tem aquela energia, seja positiva ou seja feminina ou masculina, né, que você deseja alcançar e falar, eu vou modelar aquilo ali, né? Vou identificar dentro dos comportamentos, dentro das atitudes da pessoa, o que ela faz, né, que é legal e que eu quero trazer para a minha vida, né, que é a modelagem. É muito legal, e me fez lembrar daquele podcast do Wendel com a Karina, junto lá com o Caio Carneiro e a Fabi, né? Que ela falava, o lado masculino dela quer pedir alguma bebida, uma água no restaurante, por exemplo, o lado feminino fala com o Wendel, pede uma água para mim, fazer favor, né? Cada um fazendo aquela coisa realmente do controlar, né, esse lado masculino para deixar o masculino do outro aflorar, né, e ele gerar esse cuidado, e a gente está, né, preparado ou aberta para receber esse cuidado, né? Vamos embora para a foto aí, galerinha? Quem está aí pronta aí para abrir suas telas, tem algumas telinhas fechadinhas aí, vamos ver se vocês podem abrir para a gente poder fazer uma foto bem bonitinha aí, bem legal para começar essa segunda-feira maravilhosa. Sorrisos abertos, né, Lúcia? Pronto. Cadê Gerlânia? Falta aí só Gerlânia e a Polly. E a Kelly. Então, vamos conseguir abrir? Vamos lá. Vai ser no 3. 1, 2,
3. Não saiam que eu vou colocar no grupo, para ver se deu certo. Deu, só precisam cortar, porque eu esqueci de fechar a aba. A abinha do lado ficou aberta. Quem for publicar, edita a foto. Gente, tá maravilhoso e o tempo corre. Nós estamos nos últimos 10 minutos e quanto que a gente aprendeu aqui, né? Nesses pouco tempo que ficamos juntas. E eu acho assim, foi muito legal a Ana Maria ter lembrado, né, da gente abordar do ser masculino e o ser feminino, né, dentro desse nosso convívio, né? E a gente se observa muito, assim, essa história da gente querer resolver tudo sozinho e não pedir ajuda, né? E pedir ajuda não é ser vulnerável. Eu achei muito legal também a colocação aí, da Priscila, onde fala, a gente é muito ensinado a ser forte como, né, como qualidade, né? Assim, na hora que você está pedindo ajuda, você não está sendo fraco, né? Você está sendo humano. Achei muito, muito, muito bom a gente lembrar disso. E a outra coisa que também me tocou muito foi a Lívia lembrar a história do amor, né? E quando não existe amor, não existe vida, né? Então, a essência da vida é amar, né? E eu acho que o bebê precisa ser amado para aprender a amar, né? Então, não é por um acaso que o ser humano chega tão vulnerável, precisando de cuidado, né? Quando a gente chega no mundo, também é como se o mundo todo tivesse para nos atender. E depois é que o bebê começa a perceber a diferença entre ele e o outro, entre ele e a mãe. Só que esse cuidado que a gente precisa dar para esse bebê que está chegando foi muito bem apresentado aí, né? Que não é só um cuidado físico, né? A forma como você fala com esse bebê, que você toca. Então, é muito comum você ver uma mãe ali trocando o bebê e conversando com o bebê. O bebê não está entendendo, mas ela está simplesmente expressando o seu amor, né? Então, é algo que realmente a gente continua, o adulto, o idoso, o que for, precisando dessa expressão de amor, né? E como que a gente está expressando? Então, aqui no grupo, o Magno sempre lembra a gente, vamos falar o que precisa ser falado, mas com amorosidade, né? Quer dizer, com carinho, a forma como a gente está se comunicando. Assim, foi falado aqui no grupo, em algum dos encontros, uma pessoa relatou que ela estava em coma, né? E na hora que ela foi feito com ela uma conexão de amor, a vida voltou, né? E quantas vezes, né, dentro de UTI, bebês que não é só o bebê, né? O ser humano está ali, às vezes, dentro de uma UTI, com todas as medicações, com tudo para dar certo aquele tratamento, mas a família para entrar é um tempo muito pequeno, e quem é que está indo dar a essência da vida para essa pessoa quando ela está precisando voltar a ter vida, né? Então, é algo muito profundo, né? E tem na própria Bíblia, né? Diz, né? Eu posso ter tudo, 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 tudo. Se faltar o amor, não tenho nada, né? Então, essa carta que a gente escuta, né, dentro da Bíblia, que, por sinal, quando a gente se formou, em 83, na minha formatura, foi essa carta que a gente leu, né? Quer dizer, você está dentro da faculdade aprendendo tudo, mas tudo que eu aprendi eu tenho que levar com amor, porque eu posso ter todo o conhecimento do mundo, mas se eu não tiver o amor, eu não tenho nada, né? E por que a gente tem que estar sempre lembrando isso, né? Por quê, né? Porque nós, seres humanos, estamos aqui para ser testados. E, às vezes, quanto mais alguém precisa receber esse amor, às vezes a gente esquece que, às vezes, o que a pessoa, às vezes, está reclamando sempre, está insatisfeito com a vida, nada está bom, é porque talvez esteja lhe faltando amor. E se a gente entra naquela mesma onda, a pessoa está pedindo amor de uma forma diferente e a gente está entrando na onda do não amor, né? Então, é muito, muito profundo. E também, assim, a gente tem muita sede de receber, né? Mas, quer dizer,
tem tantas histórias que a gente escuta, né? Enquanto a gente só está querendo receber, a gente não recebe. Mas quando a gente começa a doar, parece que abre-se a porta, né? Para a gente receber também. Então, gente, é isso. Nós estamos agora nos últimos 5 minutos e nós vamos para onde, hein? Você falou aí dessa coisa aí, ele tem aqui, né, uma parte que ele fala assim, o amor inabalável, né, ele não vai acontecer do nada, ele precisa ser criado, né, isso é muito forte. O outro não vai criar o amor por você, é a gente que tem que criar esse amor, né, fazer por nós, oferecer ao outro, né? Esse amor inabalável, a paixão sem limites. E uma coisa que a gente conversava no podcast anterior, né, no dia que a gente não gravou, foi isso, né, da necessidade, da importância da gente dizer ao outro aquilo que gosta, né, da gente ter esse papo, por exemplo, ali entre casais, né, para informar ao outro aquilo que gosta, aquilo que pode ser utilizado ali no relacionamento para ficar legal, né, para que a gente tenha, isso que a gente estava falando que ficou picante, né, a gente brincou que ficou picante na outra, por quê? Porque a gente teve essa liberdade de conversar, de falar, né, o que eu gosto, né, o que eu não gosto, né, o que eu tenho que fazer, por exemplo, com o meu corpo, para que fique agradável ao outro, né? Para que o que eu estou oferecendo ali naquele momento do relacionamento seja algo que vai ser prazeroso, né? Porque além de eu viver essa questão do amor transcendente, eu preciso viver aquela paixão ali, né? Aquela coisa do estar junto ali, estar bem, né? Se sentir feliz, sentir também a questão, né, do encontro ser gostoso, ser prazeroso, né? Eu quero voltar para casa, eu quero reencontrar com aquela pessoa, né? E eu dizer para o outro o que eu gosto, o que eu quero que seja feito, é muito importante, né? Para a gente crescer. E quantas, imagine, né, as criações, cada um teve a sua, mas você foi criado para ser guardada, para ser reprimida, para reprimir essa parte, né, que é do relacionamento, da questão, por exemplo, sexual, né? Eu não posso conversar sobre isso, né? Você é menina, você não pode, então é a gente prestar atenção dentro desse nosso relacionamento, né, que esse encontro ali de casais, ele é um encontro que ele precisa passar por cima, ele precisa transcender nessas barreiras, dessas coisas que foram colocadas dentro da gente, né? Então, é como se a gente realmente precisasse passar para um próximo nível, né? Nem sei se eu estou conseguindo ser claro o suficiente. Eu até brinquei que às vezes teve uma situação que aconteceu e eu não sabia por exemplo, o que o Juninho queria, e aí ele não falou, e ele ficou bravo em relação àquilo ali, e eu falei, meu filho, mas tá bom, tudo bem, me desculpa, eu esqueci de ligar minha bola de cristal de manhã cedo, porque você está querendo que eu adivinhe o que você está precisando, né? O que você está querendo. E isso não é possível, né? Então, a gente ter essa vulnerabilidade de dizer o que eu estou precisando, o que eu estou querendo, né? Que nem sempre a gente está aberto para fazer. Principalmente ele, por exemplo, que a energia masculina dele é fortíssima, né? Então, ele vai querer não precisar de ajuda, estar sempre, né, pronto ali para poder combater, né, entre aspas. Então, é isso, a gente se, né, colocar nessa postura aí de dizer aquilo que deseja e criar, né, criar esse amor inabalável, criar a paixão irresistível, sem limites, né, para que a gente continue junto, para que a gente continue feliz, né, que é o mais importante de ver aqui para ser feliz, né? Está quase, né, finalizando aí. Eu acho que estamos no último minuto. Foi muito legal, né? A gente está aqui falando sobre esses relacionamentos e a gente aprendendo a cada dia a ser uma pessoa melhor, né? E isso vai servir para todos, não é só relacionamento de casal, é relacionamento de vida, né? Que a gente tem aprendido aqui. E até quarta. E Magno, não combina, viu, Magno, você fazendo você saindo aí e não falar nada para nós, viu?
Eu acho que travou o som do Magno. Eu acho que ele Parece, Marcolina parece que quer falar. Magrão, você voltou. Voltou, Magno. Dá um tchauzinho aqui para a gente, então, para a gente ouvir sua voz. Oi, não. Repete aí que eu estava. Repete aí, Lília. Não, falei que não combina essa reunião fechar e você não falar nada. Ah, não. Você foi peça fundamental. Eu estava dentro do Uber com o motorista, com a Úrsula, eu falei, eu vou deixar você ouvir. Marcolina, você ia falar uma coisa aí? Façamos uma segunda-feira espetacular. Ô, gente, como vocês sabem, Reis e eu vamos completar 51 anos de casado. E esse relacionamento familiar, pessoal, é muito importante para a gente. Não iríamos comemorar os 50 anos, fazer uma festa nas bodas, mas nós resolvemos fazer devido à situação, que não podia viajar e tal. Eu gostaria, se vocês não se importarem, eu enviar para vocês um vídeo pequenininho, não é nada cansativo, não. E nesse vídeo, vocês vão conseguir entender até um pouco do que a Lília falou. Vocês vão continuar ou vocês vão parar? É o nosso sacerdote, o que celebrou as nossas bodas, Padre Gilson. Ele é espetacular, ele assim muito bacana mesmo. E ele perguntou para a gente, né? Vocês vão continuar ou vocês vão parar? Aí nós vamos continuar, claro, né? E ele falou uma coisa muito interessante para a gente. O jubileu é um momento em que zera tudo. Começou todo mundo a rir, foi muito legal, foi muito divertido, foi muito lindo, foi muito mágico a celebração. Aí eu vou mandar para vocês o vídeo, dependendo do ok que vocês podem me dar aí ou não, e para vocês verem como foi importante e como é legal. Tá bom? A nossa vida é maravilhosa, tem desafios? Tem, muitos. Se falar que não tem, é como o Padre Gilson disse, está mentindo. Mas é muito legal. Grande abraço para todos. Vai ser um presente para nós, Marcolina. Já estou aqui de olho aqui para receber esse vídeo. Obrigada, viu? Pode mandar no Aplicando Teoria e Ação, é pequenininho. Pode sim, tá, viu? Então eu vou mandar com muita alegria. Tá. E eu vou já baixar isso aqui, vou botar lá também o vídeo desse nosso encontro, porque quem recebeu o seu vídeo vai entender quando chegar o seu, porque vão ouvir a gravação, né? Quem não teve presente aqui. Muito obrigada mesmo. Perfeito. Um grande abraço. Até quarta, se Deus quiser. Até quarta. Deus quiser. Para todo mundo. Até quarta. Boa semana para todos. Deus abençoe. Beijo grande. Tchau. Tchau, tchau.